Novamente de hoje, nós continuamos o assunto sobre sofrimento, com o tema por que tamanha judiação? Se você assistir o vídeo de ontem, você vai entender por que esse nome. Mas eu já te falo aqui que a gente fez um link com a música Asa Branca, do Luiz Gonzaga, e com o texto de Eclesiastes, para a gente entender que a arte muitas vezes reproduz a própria realidade bíblica. Isso é bem legal, né? Abrimos essa conversa ontem falando sobre a importância de termos a clara verdade do sofrimento diante da gente. Para a gente parar de brincar, parar de se esconder, parar de mentir para nós mesmos, pararmos de viver uma religião que fica dizendo vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, porque não é isso que está na Bíblia, ponto final. Nós vimos ontem, entendemos o porquê da dor como fruto do distanciamento entre homem e Deus. Bom, e aí a gente faz o que com isso? A gente tenta aprender a viver com a dor, e essa é a tônica dessa conversa nesses dias aqui. Onde Deus está no meio da dor? Deus está com o que sofre. Deus está com quem está vivendo um momento de dor, não tenha dúvida disso. O Cristo é aquele que sai da eternidade, da sua plenitude e se esvazia de glória como um ato absolutamente altruísta e vem até nós para andar com a gente. E essa é a descrição de Paulo no livro de Filipenses capítulo 2. Sejam vocês como Cristo Jesus, que sendo Deus não se apegou ao ser Deus, mas se esvaziou e veio servir. E com quem Jesus andou? Com os poderosos? Não. Ainda que tenha se relacionado com eles, mas não foi o seu público preferencial. Foi com a religião? Também não, ainda que tenha se relacionado com eles. Foi com o que sofre. Você encontra Jesus basicamente andando com quem sofre. Ele foi procurado por pessoas em sofrimento. Nós temos muitas histórias assim, não é? Vamos lembrar algumas aqui. Os leprosos, a mulher do fluxo sanguíneo. Puxa vida, quantas e quantas histórias de gente sofrendo que chega até Jesus. Aliás, esse é um movimento interessante. O homem, diante do sofrimento, ele, na maior parte das vezes, procura o transcendente, procura uma resposta. E essas pessoas que veem Jesus como um profeta, algumas tendo até mesmo a revelação de que ele era o Messias e tudo mais, por conta do que Jesus fazia, andam atrás dele. Ele cura, também quero ser curado. Vou atrás de quem pode me curar. Ele tem umas palavras incríveis, ele fala com tanta propriedade, ele não é como esses fariseus aí, e eles andavam atrás de Jesus. A multidão que cercava Jesus era composta, creio que na maior parte dela, por gente em sofrimento. Alguns estavam ali espiando Jesus, é o caso de Nicodemos, é o caso do centurião romano, que não estavam num sofrimento. Quando eu digo sofrimento, digo enfermo ou qualquer coisa do tipo. Mas a grande parte da multidão, penso eu, que era feita por gente que sofria. E Jesus procura gente que sofre. E esses encontros nos ensinam coisas bem interessantes. Portanto, a partir de agora, a gente entra numa análise de um desses encontros. Esse encontro, ele não é com alguém doente, mas é com alguém em sofrimento. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Uma história bem interessante para a gente aprender um pouquinho sobre dor, sofrimento, nesse encontro entre quem sofre e Jesus. Vemos também um Jesus cansado se encontrando com aquela mulher, não é? Vamos ler já já sobre isso. E ele se conecta com aquela mulher. Ele, que como já disse, deixa seu ambiente perfeito de glória e vem sofrer entre nós. E ele se conecta com quem sofre. Vamos dar uma olhadinha no texto. Deixa eu me preparar aqui para colocá-lo para você. E a gente vai ler tudo isso aqui agora.
Vamos lá, a vida que segue é o nosso papo aqui, não é? Então, vamos ler o que está aqui no capítulo 4 de João, versículo 4. É sobre esse encontro que nós vamos falar. Diz assim: assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Judéia sul, Galiléia norte de Israel. No caminho teve que passar por Samaria. É o caminho que existia ali, muito comum nesse trajeto. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó. Perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó estava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Jesus está subindo, como já falei, de Jerusalém, da Judéia para Galiléia, lá em cima no norte de Israel, e ele passa por Samarias, passando por um povoado chamado Sicar. Encontra um poço, que é o poço de Jacó, um dos patriarcas lá do Antigo Testamento, deve se lembrar bem, ele que deu esse poço para o seu filho. E Jesus cansado e com sede, começa a interagir com essa mulher. Diz assim no versículo 7, acho que eu não tenho isso aqui no meu texto aqui, mas eu leio para você o versículo 7 e 8. Pouco depois uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. E a partir dali, desse encontro, começa um diálogo bem interessante, eu diria até estranho, inusitado, que nos ensina muito. Diz assim, versículo 9, a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que você me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito profundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, querida. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água. Claro, né? Até eu diria isso, todos nós. Disse a mulher: assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar água. Interessante. Versículo 15 nos apresenta uma confusão que está no coração dessa mulher. Por favor, Senhor, dê-me dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir para tirar água. Bom, provavelmente essa mulher ela sofria bastante em vir buscar água todos os dias, era uma necessidade constante para uma região tão desértica como aquela. Mas mais à frente nós percebemos que Jesus está falando de uma coisa e aquela mulher está entendendo outra. Sabe quando você fala sobre melancia e a pessoa fala sobre laranja? Ela responde sobre laranja? Isso acontece, né? Às vezes a gente não entende bem o que os outros estão falando. Em alguns diálogos de Jesus isso é bem frequente. E nesse especialmente é o que nós encontramos. Jesus não está falando de uma água comum, a água que a gente conhece tão bem aí e que tanta falta faz. Jesus está falando da água viva, que preenche a vida da gente e que resolve a maior sede que nós temos. Essa mulher tinha essa sede. Agora ela não está falando dessa sede, agora ela está falando da sede comum, porque ela acha que é disso que Jesus está falando. Mas ele sabe a dor que está no coração dela. Ele sabe que ela é uma mulher mal resolvida. A dor da vida é uma realidade que atinge aquela mulher.
Todos os dias ela tem que ir ao poço. Ser mulher naquela sociedade não é brincadeira, é uma sociedade machista, segregadora, exploradora. Ser parte de um povo, os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus pela sua miscigenação, que aconteceu na época do exílio. Eles deixaram de ser puros no sangue, então eles eram completamente rejeitados pelos judeus que tinham todo esse apego à pureza racial. É muita dor. Essa é a dor, essa é a sede que ela sente. Essa mulher podia perguntar: por que tamanha judiação? Como a vida é difícil. Como eu sou desprezada, como eu sou pouco valorizada, como a vida é difícil. Perceber que a vida é difícil, pensar nessa dor da vida é alguma coisa que nós deveríamos fazer mais, penso eu. Porque é um sinal, inclusive, de maturidade da nossa espiritualidade. Já que a dor da vida é uma realidade que acompanha a todos sempre. No mundo tereis aflição ou aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ok, mas no mundo tereis aflições. Nós, como já disse ontem, preciso reforçar isso hoje diante dessa história, gostamos de colocar o sol, tentar tapar o sol do sofrimento com a peneira, como a gente diz. Tentamos nos iludir por conta de um mundo que não admite a dor e que fica posando no Instagram de bonitão e que todo mundo só quer mostrar o que é bonito e desprezar a realidade dessa dor existencial entre nós. E nós usamos todos os artifícios para fugir dessa dor. Ok, não estou dizendo para você ser uma pessoa que vive chorando, ai, que vida difícil, ai, que dor. Não é isso. Eu estou falando de consciência. A vida é dura. E às vezes nós não temos essa consciência. Eu lembro de um momento de transição na minha espiritualidade, onde eu deixei o movimento neopentecostal, que tem uma característica muito grande de dizer que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E que se não dá certo, e se o sofrimento não vai embora, acha-se um culpado, que frequentemente é você mesmo. Porque você não fez a oração que tinha que ter feito, você não fez o sacrifício da oferta que tinha que ser feito, pronto, por isso que você continua aí sofrendo. É um rolo compressor que pega o teu sofrimento, te engana e diz assim, tem uma fórmula mágica, vamos resolver esse sofrimento. É só você cumprir essas coisinhas aqui da igreja, é só você fazer isso aqui. Quando não dá certo, esse rolo compressor passa em cima de você, mais ainda dizendo, tá vendo, você não merece, você tem que sofrer mesmo. Essa é a máquina da religião, que explora o sofrimento alheio para se beneficiar dele. O Evangelho não despreza o sofrimento, nem se apega a ele como é assim mesmo. Não, há um desejo de mudança e a gente não deve aceitar o sofrimento, deixa eu tentar explicar isso, como resultado final, mas a gente também não pode ser infantil. Tem dores da vida que estão aí, elas doem mesmo, elas são difíceis de serem administradas. O que nós não podemos é tentar fugir delas e nos esconder delas ou desprezá-las, menosprezá-las, porque a gente não consegue fazer isso. Eclesiastes, já li ontem, quero ler de novo, diz lá no capítulo 4, versículo 3, versículo 1, mais felizes que todos são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Quando a gente se comporta tentando fugir do sofrimento a qualquer custo, sabe o que a gente faz? A gente pega qualquer água e tenta resolver a nossa sede existencial, essa dor da vida de qualquer jeito. E a gente acha que é isso que vai resolver. Entenda a água como qualquer coisa que você quiser. Por exemplo, um emprego novo. Agora vai acabar meu sofrimento. Eu vou trabalhar nessa empresa. Ou um carro melhor. Agora
Ar-condicionado, direção hidráulica, tem até som esse carro aqui. A minha dor vai acabar. Uma casa maior, outra mulher, outro homem, outro país, ou um sofá novo, uma camiseta da hora, ou uma guitarra nova. Vai mudar, meu sofrimento vai acabar. Interessante que a gente pode mudar tudo em nosso redor. O sofrimento vai estar lá. Sabe quem escreveu Eclesiastes? Um homem que experimentou tudo. Tudo. Salomão, ele diz assim em dado momento que ele lidou com a dor da vida bem assim praticamente. E até o capítulo 2, ele tenta viver a vida sem Deus e ele diz assim: eu experimentei tudo. Eu não me poupei em experimentar tudo. O homem teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Não sei o que é isso, não imagino o que é isso. Ele teve tudo o que ele queria, mas ele viu a dor e o sofrimento diante dele e não havia nada que resolvesse isso. Por quê? Porque essa sede, essa dor da vida, não tem como resolver senão no nosso relacionamento com o Cristo, que na verdade não vai resolver a nossa situação nesse momento. É bom a gente conversar sobre isso também. Porque Jesus não apresenta uma situação externa para resolver aquela mulher. Ele fala de uma água que quando bebida, quando tomada, muda o coração, muda a gente interiormente. É disso que ele está falando. Olha o que ele diz assim para ela, olha no versículo 13. Quem bebe desta água vai ter sede de novo. Essas águas aí, parafraseando Jesus, que as pessoas tentam beber para solucionar questões existenciais, não resolvem. E aí ele continua. Mas quem bebe da água que eu lhe dou nunca mais vai ter sede, vai ser resolvido existencialmente. E essa pessoa será uma fonte para que, aliás, essa água se tornará numa fonte que vai brotar de dentro dessa pessoa. Então, é importante a gente pensar que a mudança sempre é interior. E a nossa conversa quanto a lidar com o mal e o sofrimento nesse mundo começa a partir disso. Nascer de novo. Nascer de novo não significa não ter problemas, mas significa ser transformado para adequadamente lidar com eles. Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Uau! Em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha, gente, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo deixa claro uma coisa aqui. As circunstâncias continuam difíceis. Passando fome, necessitado. Quem mudou? O que é que mudou? O coração de Paulo. Por isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é porque eu posso vencer tudo e ninguém vai me segurar agora. Não. É porque eu mudei. É porque agora existencialmente eu tenho solução. As circunstâncias continuam as mesmas. Quem mudou sou eu. Virá a dor, porque ela faz parte da vida. Virá o sofrimento, porque ele faz parte da vida. Agora eu tenho maturidade, agora eu ando com Jesus, agora eu entendi a razão da vida. Agora, tendo ou não tendo, eu sou completo, eu sou pleno na minha relação com as coisas da vida, porque eu encontrei Deus. E eu fui encontrado por Ele. Então, quem muda sou eu. Ainda que as circunstâncias continuem,
as mesmas. Vamos nos lembrar das palavras de Jesus para finalizar, que eu já me delonguei aqui. No mundo tereis aflições. Jesus viveu aflições? Jesus foi alguém que sofreu muito, muito. A descrição que o profeta faz de Jesus é impressionante, né? Foi levado como cordeiro mudo ao matadouro, homem de dores. Isaías chama homem de dores. É forte isso, né? Mas Jesus parecia alguém mal resolvido diante da dor. Tanto a dor é verdade, tanto a judiação é verdade na vida de Cristo, que ele vai ao Getsemane e chora diante do Pai. É dor real, verdadeira. Mas Jesus, homem pleno do Espírito, nos ensina que dá para a gente viver com a dor se a gente beber dessa água viva que Deus nos dá. Que isso seja esse seja o caminho para a gente aprender a lidar com a vida debaixo do sol e com a dor, sempre com Deus, porque sem Deus é impossível. Esse é o nosso Novamente de hoje.